Boa noite mais uma vez aos irmãos, dando continuidade ao estudo do livro de Números do irmão Mackintosh. Desde já, os irmãos que quiserem fazer algum comentário, façam uma breve parada e fiquem à vontade. Quanto à bela instituição, dá para aumentar, como estava antes? Vamos lá. Aqui no site só vai ter aí, né? Não, tranquilo, aqui dá. Quanto à bela instituição da trombeta de prata, não nos aprofundaremos mais agora, embora, como observamos acima, ela não se limite, deve ser não se limita, em sua aplicação a Israel no deserto, mas esteja ligada a toda a sua história até o fim. Assim, temos a festa das trombetas, a trombeta do jubileu, o sopro das trombetas sobre seus sacrifícios, sobre os quais não nos deteremos agora, pois nosso objetivo imediato é ajudar o leitor a compreender a grande ideia apresentada no parágrafo inicial do nosso capítulo. Que o Espírito Santo imprima em nossos corações a necessária lição das trombetas de prata. Chegamos agora em nossas meditações sobre este precioso livro, ao momento em que o acampamento é chamado a avançar. Tudo está devidamente ordenado, de acordo com aquele grande regulador, o mandamento do Senhor. Cada homem, de acordo com sua linhagem, e cada tribo, de acordo com o seu estandarte, está no lugar divinamente designado. Os levitas estão em seus postos, cada um com seu próprio trabalho claramente definido a fazer. Provisão completa é feita para a purificação do acampamento de toda espécie de contaminação. E não apenas isso, mas o elevado estandarte da santidade pessoal é desfraudado e os frutos da benevolência ativa são apresentados. Então temos o castiçal de ouro e suas 7 lâmpadas, emitindo sua luz pura e preciosa. Temos a coluna de fogo e de nuvem e, finalmente, o duplo testemunho da trombeta de prata. Em suma, nada falta à multidão peregrina. Um olhar vigilante, uma mão poderosa e um coração amoroso proveram para cada contingência possível, para que toda a congregação no deserto e cada membro em particular pudessem estar completamente providos, entre aspas. Isso é apenas o que poderíamos esperar,
Se Deus se compromete a prover para alguém ou para qualquer povo a provisão, necessariamente deve ser perfeita. É totalmente impossível que Deus omita qualquer coisa necessária. Ele sabe todas as coisas e pode fazer todas as coisas. Nada pode escapar ao seu olhar vigilante. Nada está além da sua mão onipotente. Portanto, todos aqueles que podem verdadeiramente dizer, entre aspas, o Senhor é meu pastor, podem acrescentar sem hesitação ou reserva, entre aspas, nada me faltará. A alma que está em verdade e realidade, apoiada no braço do Deus vivo, nunca pode, nunca carecerá de qualquer coisa boa. O pobre coração tolo pode imaginar 1000 necessidades, mas Deus sabe o que realmente queremos e Ele proverá para tudo. Dá uma paradinha aqui em tudo, para ver se algum irmão quer fazer algum comentário. Eu achei interessante, os irmãos aí presentes, o pobre coração tolo pode imaginar 1000 necessidades, mas Deus sabe o que realmente queremos e Ele proverá para tudo. Eu me lembro de uma passagenzinha, acho que foi do irmão Lemão, ele falando sobre os valores existentes no mundo e que muitas pessoas gostariam de ter praticamente tudo. O homem, ele tem uma necessidade originária lá depois de ter descido do Éden, sobre a circunstância do querer mais. Até filmes têm colocado essa parte bíblica em suas passagens. Por exemplo, o que querem os homens que têm poder? Mais poder. Isso está na trilogia do Matrix, do Miravision. Então, o que o irmão Lemão falou é assim, por mais que nós tenhamos várias necessidades dentro do nosso coração, Deus pode atender todas elas, mas nem tudo que queremos é o que Deus quer. Por quê? Porque determinadas necessidades que nós entendemos que são necessidades, Ele que sabe tudo, vê lá na frente, talvez até a queda. Então é por isso que determinadas coisas não são, no meu entender, os irmãos podem corrigir, fiquem à vontade, não são aprovadas pelo Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas e sabe que determinada situação de necessidade que você diz que é necessidade, Ele está vendo que não é necessidade. Na realidade, você vai se embriagar lá na frente com determinada necessidade que diz que era necessidade e não era. Então, como tem na própria Escritura, a sapiência do Senhor, não é? Tudo Ele sabe. Tem o poder e conhece. Nós é que temos um pouco de teimosia e determinadas pitadas de orgulho. Mas isso, para o cristão, deve ser cortado pela raiz, justamente para poder não cair nas malícias que o inimigo coloca, nas vicissitudes comuns do dia a dia, e
no que a gente já conhece, dada não pelo Senhor, porque eu já vi muitas interpretações incorretas. E fui, ao mesmo tempo, com a leitura aqui dos livros indicados pela Verdade Vivas, aprendendo muita coisa. Que as provações são de Deus, mas as tentações são do inimigo. Mas pode o Senhor permitir que o inimigo faça a tentação. Então, essas circunstâncias da necessidade devem ser um pouco cautelosa do que efetivamente deve ser colocado como necessidade dentro dessas 1.000 que foram colocadas pelo irmão com bastante sabedoria, mas também ele colocou que esse proverá aqui, de que Deus pode fazer, é que ele pode tudo, mas também ele sabe que determinadas coisas não são ideais e não são consideradas necessidades para nos atender. Até. Então, vamos continuar. Assim, então, o acampamento está pronto para se mover, mas, por incrível que pareça, há um desvio da ordem estabelecida no início do livro. A Arca da Aliança, em vez de repousar no seio do acampamento, vai bem à frente. Em outras palavras, Jeová, em vez de permanecer no centro da congregação para ser servido ali, na verdade, condescende em sua maravilhosa e ilimitada graça em fazer o trabalho de um mensageiro de vanguarda para seu povo. Mas vejamos o que nos leva a esta tocante demonstração de graça, entre aspas. Então Moisés disse a Obabe, filho de Ragel, o medianita, sogro de Moisés: estamos de caminho para o lugar de que o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venham conosco e faremos o bem para vocês, pois o Senhor falou bem acerca de Israel. E ele lhe disse: não irei, mas irei para a minha terra e para a minha parentela. E ele disse: não nos deixes, pois sabes como devemos acampar no deserto, e poderás ser para nós por olhos, entre aspas, que foi. Agora, se não soubéssemos algo sobre nossos próprios corações e a tendência destes de se apoiarem na criatura em vez de no Deus vivo, poderíamos muito bem nos maravilhar com o exposto acima. Poderíamos nos sentir dispostos a indagar: o que Moisés poderia querer com os olhos de Obabe? Não era Jeová suficiente? Ele não conhecia o deserto? Ele os deixaria se desviar? E quanto à nuvem e à trombeta de prata, não eram melhores que os olhos de Obabe? Por que, então,
Moisés buscou ajuda humana? Ai, ai. Podemos entender muito bem o motivo. Todos nós conhecemos, para nossa tristeza e perda, a tendência do coração de se apoiar em algo que nossos olhos podem ver. Não gostamos de ocupar o terreno da dependência absoluta de Deus em cada passo da jornada. Achamos difícil nos apoiar em um braço invisível, um albabe que podemos ver nos inspira mais confiança do que o Deus vivo que não podemos ver. Seguimos em frente com conforto e satisfação quando possuímos o semblante e ajuda de algum pobre mortal. Mas hesitamos, vacilamos e nos encolhemos quando somos chamados a seguir em frente com fé nua e crua em Deus. Essas afirmações podem parecer fortes, mas a questão é: serão verdadeiras? Existe algum cristão que leia estas linhas que não reconheça livremente que é assim mesmo? Todos nós somos propensos a nos apoiar em um braço de carne. E isso, ainda assim, diante de 1001 exemplos da tolice de fazê-lo. Provamos inúmeras vezes a vaidade de toda confiança na criatura. E ainda assim confiamos na criatura. Por outro lado, provamos repetidas vezes a realidade de nos apoiarmos na palavra e no braço do Deus vivo. Descobrimos que ele nunca nos falhou, nunca nos decepcionou. Ou melhor, que ele sempre fez infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E ainda assim, estamos sempre prontos a desconfiar dele, sempre prontos a nos apoiar em qualquer cana quebrada e a nos dirigir a qualquer cisterna rota. Vou dar mais uma paradinha aqui. Se algum irmão quiser fazer algum comentário sobre essa circunstância. A fé. É Ficou melhor interessante. para ler aí, irmão? Está melhor aqui. O outro eu estava botando a ponta do nariz mais na tela. Como eu ia dizendo, irmãos, é interessante essa abordagem do irmão McTosh sobre a fé e trazendo essas figuras para nós do Antigo Testamento, onde a gente pode aplicar a nossa vida cristã, a dispensação que vivemos hoje. A gente vê a palavra nos dizer que o justo, ele vive da fé, né? E a caminhada cristã é segundo o que a gente não vê, né?
a passagem, a gente não anda por vista, né? E a passagem diz isso, né? A gente não anda por vista, a gente anda por fé. A gente lembra, me veio uma memória que a passagem que o Senhor Jesus ressuscita e ele aparece no meio dos discípulos, dos apóstolos, e ali não estava Tomé, né? E os irmãos os apóstolos vai falar com Tomé e viu o Senhor, que o Senhor apareceu no meio deles, onde eles estavam, se eu não me engano, está em Lucas, e 8 dias depois, né, lá estava Tomé e o Senhor aparece no meio deles de novo, né, e fala uma coisa muito interessante ali, né? Porque me veste, Tomé? Porque o Senhor faz ele tocar nas chagas, né, tocar no lado. Aí, porque me viste, agora crê, bem-aventurado aqueles que irão crer sem ver. Né? Tudo nos trazendo a importância da gente andar por fé. A gente vê lá em Hebreus também que fala, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, se eu não estiver enganado, mas a prova das coisas que não se vê, acho que é Hebreus 11, irmãos. Abrir aí para não estar parafraseando errado. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Hebreus 11, versículo 1. Isso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Né? Tem uma outra versão que traz, ora, a fé é o firme fundamento, uma coisa assim, né? É o firme fundamento aí na revista Corrigida. Das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, né? A prova das coisas que se não vê é a nossa fé. A gente lembra, né, trazendo mais um exemplo do Antigo Testamento, que quando Jeová separa Abraão, né, de sua família na terra de Ur e promete a ele uma terra, uma terra, e diz a ele que dele iria brotar uma nação, ia ser pessoas, né, como as estrelas do céu e as areias do mar. Ele sai, né, simplesmente na promessa de Deus. Ele não estava vendo onde era. Deus não disse a ele, é tal lugar a terra, né? E ele sai andando por fé que Deus iria, né, colocá-lo, ou ia dar a ele aquela terra que Deus tinha prometido. Então, isso é andar na confiança que Deus, né? Na confiança do que Deus falou. Isso é andar por fé, confiança, né? E o texto está trazendo justamente isso. A fé, né, é confiar em Deus, confiar naquilo que Deus disse, confiar naquilo que Deus é, confiar em Deus que é poderoso para cumprir todas as coisas que Ele nos prometeu. Então, por fé, nós cremos que nós já somos salvos, cremos que o Senhor Jesus, né, morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Por fé, nós cremos que o Senhor virá nos buscar, né, a qualquer momento, pode ser agora. Por fé, nós cremos que nós já somos abençoados, né, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Tudo isso é por fé, né, por fé. Então, nós andamos por fé. E a confiança que nós temos, né? Tem até um versículo que traz isso, e lembrando das palavras do irmão Newton, que falou, né, da questão da
da obediência, do pedir, né, as coisas segundo a vontade de Deus. Se eu não me engano, tá em Tiago, deixa eu ver aqui também de novo. Ah, é, que se a gente pede uma coisa segundo a sua vontade, não sei se é Tiago, é 1 João. Só para encerrar rapidinho, irmão, para não tomar muito tempo. É 1 João, irmão, 5, capítulo 5, da 13, 14. Verso 13 e 14. Né? Aí, ó. 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se lhe pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos, segundo a vontade dele. Então, né, só corroborando com o que o irmão Nilton falou mais cedo, é segundo a vontade dele. Então, muitas das vezes a gente acha que aquilo que a gente está necessitando é realmente uma necessidade, mas é uma vontade nossa. E a gente tem que andar segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre perfeita e agradável. E se a gente nos colocar em dependência, né, em submissão, e deixar Deus nos guiar, a gente também está lendo isso, né, que o Senhor ele quer nos guiar com seus olhos e não ficar puxando cabresto, né, como traz uma passagem aí de Números mesmo, e acho que fala em Salmos, né, que Deus quer nos guiar com os olhos. Nós sempre vamos estar, né, seguindo a vontade de Deus, fazendo aquilo que é do seu querer, da sua vontade, e Ele vai estar suprindo as nossas necessidades, porque vai estar em total concordância. Mas se a gente perde isso de vista e fica achando que nossas vontades, as nossas necessidades, a gente acaba se perdendo, né, dos caminhos que o Senhor quer nos conduzir e acaba entrando em discordância com o Senhor e desobedecendo. Então, era só isso que eu queria trazer, né? A gente tem que andar sempre em submissão à vontade do Senhor, né? Aí o irmão botou aí Salmo 32, né? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, aconselhar-te-ei, tendo os meus olhos sobre ti. Ele quer isso, ele quer que nós sejamos total dependente dele a ponto de ele nos guiar com os olhos. Né? Só até aí, irmãos. Se quiser acrescentar um irmão, tentar corrigir, fica à vontade. Perfeito. Irmão Leone, fica à vontade. Só mais um acréscimo aí no que o irmão acabou de falar, o Alexandre, né? A fé. Aí já está passando do horário, mas vai ser rápido. Se o irmão quiser colocar aí em 2 Coríntios 5, do versículo 1 ao 7, vai complementar isso que o irmão estava acabando de falar aí. Qual o versículo, irmão? Qual? 2 Coríntios 5, o quê, Leone? Leones? É 2 Coríntios 5, do versículo 1 ao 7. 1 ao 7. Quer ler ou leio? O irmão pode ler aí. 5, 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos,
eterna nos céus. Porque, na verdade, por isso gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Se, na verdade, estando vestidos, não formos achados nus. Até o 7, né? Pois nós, os que estamos no tabernáculo, gememos oprimidos. Não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Então, quando o irmão estava comentando aí, irmão, sobre a fé, né? Eu trouxe até Hebreus lá também. Eu me lembrei dessa fé que nós temos, né? E aí eu até me lembrei da passagem de Gênesis 6, que os irmãos já sabem muito bem, que ali os anjos, eles estavam na habitação natural deles e deixaram, né, para vir para o mundo, tomar a forma humana, né? E a fé que nós temos no Senhor Jesus, ao contrário, nós desejamos essa habitação, né? Essa habitação. Então, eu lembrando dessa passagem, então essa é a fé que nós temos no nosso Senhor Jesus, que não é vendo nada, nem sinais, nem milagres, mas é simplesmente por fé, como o irmão tinha comentado. Era só mais esse comentário aí. Ok. Irmão, Pois não, Isaac, pode ir. Não, pode concluir aí. Não, ele já concluiu, pode falar. Não, irmãos, essa é uma ótima reflexão, porque como o escritor deixou claro aí, né, o Mackintosh, nós temos essa inclinação, né, para o que nós vemos. Isso é natural, né? Principalmente quando andamos num momento de muita fraqueza, de testemunho e espiritual e no geral. Então é muito bom, é importante fazer essa reflexão. E ele lembra aí de que olhar para outro, né, se apoiar em outro homem, né, como Moisés ele fez, né, achando que o homem no deserto lá conhecia o deserto, esqueci o nome dele, Obed, né, e que ficaria mais fácil. Mesmo o próprio Moisés que viu Deus, né, fazer tanto, agir tanto, né, na vida dele, tantas maravilhas, e mesmo assim aconteceu isso com Moisés. Então, assim, pode acontecer conosco também, pode não acontece conosco também, né? A gente não viu metade do que Moisés viu. Então é importante fazer essa reflexão. E eu ainda vou um pouco além, a gente não olha para outro homem, a gente, aliás, pode olhar para outro homem, mas a gente olha para nós mesmos. Esse é um outro problema. Confiar nas nossas habilidades, confiar na nossa capacidade, confiar nas nossas ferramentas, nos nossos equipamentos. Isso é natural e é importante essa reflexão, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos uma outra vida, nós somos cristãos. Então é importante a gente se lembrar sempre de que o Senhor está à frente, né, como a arca lá, né, não ficava no meio, né, ele ia à frente. O Senhor está à frente, ele está à frente da nossa vida, ele é o piloto. Então, é muito bom essa reflexão, importantíssima, a gente não abrir mão disso, então sempre perguntar ao Senhor. E uma coisa importante que eu acredito que pode ser um exercício prático disso, porque a teoria é muito fácil, mas é muito fácil falar, mas a prática não. É sempre assim. Mas é importante, pelo menos eu acredito que já aconteceu comigo algumas experiências que eu tenho por experiência de não agir. Então a gente tem muita questão de agir, de ação, de fazer. Eu vou fazer. Então eu penso em algo e vou lá e faço aquilo. Às vezes oro, às vezes não consulto.
e já vou lá e faço, e ao terminar aquele ato, falar, fui bem, ainda bem que eu estudei, ainda bem que eu fiz aquilo, ainda bem que eu tinha aquela grana, ainda bem que aquele emprego, que aquela pessoa me emprestou o dinheiro, que aquele médico fez, que aquele... Então não deve ser esse o pensamento do cristão, não deve ser assim a conversa do cristão. Então, ainda bem que o Senhor fez. Ainda bem que o Senhor teve misericórdia, ainda bem que o Senhor usou aquele médico, ainda bem que o Senhor abriu aquela porta, ainda bem que o Senhor está comigo, né? É mais ou menos isso. Esse exercício é muito importante a gente fazer, porque do contrário, a gente vai viver um cristianismo muito vazio de Cristo e muito cheio de nós, e muito cheio do homem, entendeu? Acreditando muito nas habilidades, nas capacidades próprias e de outras pessoas, lembrando que isso é muito comum acontecer e que é importante fazer realmente essa reflexão. E se eu pudesse dar um conselho a mim mesmo e aos irmãos, pare, entendeu? Dá um tempo, espera no Senhor, ora, confia, né? Mas não fica o tempo todo agindo, fazendo. Então ficou na dúvida sobre alguma coisa, ou alguma decisão. Decisões são muito difíceis de serem tomadas, e nós temos que tomar decisões o tempo todo nas nossas vidas. Então é importante parar um pouco. Às vezes tem coisas que dá para esperar, não vá logo e vou fazer, eu vou comprar, eu vou possuir, eu vou trabalhar ali, eu vou casar, eu vou separar, eu vou... Não, é importante esperar, é importante perguntar ao Senhor. E na maior das dúvidas, fique em silêncio, dá um tempo, espere. Nós, infelizmente, somos muito, do ser humano isso, e é de todos, serem muito afoitos, e irem, e avançarem. A gente sempre foi doutrinado, aprendeu, desde a infância, que avançar é importante, que quem avança é importante, o ousado é importante, está nos filmes, está nas novelas, está ao nosso redor, os ousados, aqueles que avançam, aqueles que falam, aqueles que estão à frente. Opa! Esses são muito importantes, esses são os que vão se dar bem. Mas não, a gente vai ver os exemplos da palavra, né? O Senhor escolhia as pessoas mansas, os mansos, era aqueles que o mundo não acreditava. Davi, um pastor de ovelhas que ninguém acreditava. O Moisés, que não sabia nem falar direito, se não me falha a memória, ele tinha algum problema na dicção, e ele precisava do irmão dele para auxiliar. Então o Senhor vai usar essas pessoas, e aí que mostra o poder de Deus. É como Paulo falou, é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, e Paulo inclusive precisava, né, passar por aquela provação, né, que orou 3 vezes para que o Espírito não perturbasse mais ele, porque ele podia se exaltar, e ele entendeu isso, e depois ele falou, poxa, né, é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa, e ele falou que agora sentia prazer na fraqueza, na tribulação, nos problemas. Então é um exercício difícil, mas um exercício difícil para nós, mas não para o Senhor. Para o Senhor nada é difícil, é impossível. Então, se confiarmos no Senhor, se tivermos o pensamento certo, com certeza o Senhor vai nos ajudar nesses exercícios. Ele sempre vai colocar situações na nossa vida, eu já passei por várias, que tem que parar. E quando você para, e você vai ver o resultado depois. Eu já tive várias situações que parei, não fiz nada, e quando termina a situação, a gente fica assim, sem acreditar às vezes. Falei, como é que isso aconteceu? Mas eu não liguei para ninguém, mas eu não falei nada. Eu não sei, eu sei que aconteceu. Tem um ônibus ali, tem não sei quem fazendo isso, tem outro ali que foi fazer não sei o quê. Falei, mas eu não liguei para ninguém, eu não falei nada para ninguém. Pois é, as coisas estão acontecendo. Então é importante passar por esses exercícios, confiar no Senhor e deixar com Ele. Né, tem um versículo que acho que é em Salmo, né? Entrega os seus caminhos, os seus cuidados ao Senhor, né, confia nele, e o mais, tudo Ele fará. Irmãos, o irmão tá falando aí. Eu lembrei de 2 versículos. São 2 versículos em Provérbios capítulo 19. No versículo, puder colocar aí, Provérbios 19, verso 2. 19, no verso 2. Também não é bom que o homem sem conhecimento esteja, e o que se precipita
com seus pés dá passos em falso. E outro está em Provérbios, capítulo 14, verso 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o precipitado de espírito exalta a estultícia. Só esses dois versículos mesmo que eu achei interessante. Para complementar o que o irmão Isaac falou aí. Perfeito. Dado o horário para poder a gente obedecer a ordem de Deus, irmão Jorge, você pode colocar aí Hebreus 10, 38, 39, rapidinho? Hebreus 10. Irmão Jorge? Trinta e 39. Bom, mas o justo viverá da fé. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. A fé, ela está basicamente em tudo. Eu não estou lembrado agora a passagem exata, mas quando eu digo tudo é assim, tem uma partezinha que Deus não se agrada quem age com falta de fé, alguma coisa assim, né? Mas o irmão Isaac tocou num ponto super interessante do espere. Então, para a gente encerrar, se não tiver mais alguém para fazer algum comentário, tem um livretozinho do irmão Robert Pilkington. O título é White, ou seja, Espere. Foi traduzido pelo Mário Persona e o título é Espere. Eu sugiro para os irmãos, principalmente aqueles que não tiveram oportunidade ainda de fazer essa leitura, pegar esse livretozinho e ler. É muito bom. Ele começa a falar sobre uma passagem que tem em Samuel, salvo engano, e sobre o Saul. E por conta de uma besteirinha, né, que Saul não esperou o profeta e decidiu tomar a iniciativa, não sei o que, tal, e foi um descarreto de problema que, misericórdia, não deu nada bom para ele. Eu sugiro. O nome em português é Espere, do irmão Robert Pilkington. Foi traduzido pelo Mário Persona. Vamos retornar lá ao texto? E anotar. Irmão Jefferson? Anotar aqui, ó. Pronto, está anotado já, irmão. Pronto. Retorno a palavra aos seus cuidados. É só aproveitar aí. Se algum irmão também achar esse livro e quiser trazer o link na próxima semana, é bom, porque aí os irmãos que não conseguirem, já podem estar clicando no link e abrir no próprio celular ou no computador, no notebook. Se algum irmão puder achar, já ajuda também. Para que a gente possa estar... Quem quiser também estar lendo esse livro. Irmãos, já são 9h11. Vamos estar aqui tirando a gravação. Na próxima semana, a partir desse ponto, já está aqui anotado,